Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Que a paz do Jesus, o leão de Judá, esteja com você. Nós estamos aqui com o nosso programa Jesus, Leão de Judá, pela nossa querida Rede Paulista, TV Rede Paulista. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus nosso Senhor abençoe poderosamente você, sua casa, sua família, em nome de Jesus de Nazaré. E eu quero meditar um pouco com você, meu querido, minha querida, na carta aos Gálatas, capítulo 5, São Paulo nos fala das obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne e as obras do Espírito, né? E ele diz assim, olha, está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha que forte, preste atenção, acolha para você essa palavra. Diz Paulo, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta, trabalha, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra é tremendamente forte, poderosa. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, meu amado, minha amada, quem vai herdar o reino dos céus e quem não vai herdar o reino dos céus. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. A decisão é minha, a decisão é sua. Deus vai nos julgar de acordo com o que nós praticamos enquanto estamos aqui neste corpo. São Paulo lhe diz claramente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós seremos julgados no dia do julgamento pessoal, após a morte, pelo bem ou pelo mal que fizemos enquanto estávamos no corpo. Quais são os frutos da carne? Veja que São Paulo diz que nós, primeiro, andando no Espírito. O que é andar no Espírito? Buscar as coisas do alto, irmãos. Buscar as coisas de Deus. Viver na presença dEle. Andar na presença dEle. Andar com Ele. Conhecer a palavra. Viver em novidade de vida, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6. Viver em novidade de vida. Ou seja, ser uma nova criatura em Cristo. Andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência, essa inclinação para o pecado. Porque a carne milita, ela trabalha, ela luta contra o Espírito. E o Espírito também milita contra a carne, claro. Porque são opostos entre si. Quando nós falamos carne, quando a Bíblia fala carne, não está se referindo ao corpo, irmãos. Simplesmente ao corpo. Porque o corpo é uma bênção. Cada membro do nosso corpo tem uma função e a criação de Deus. Então, cada membro do corpo é uma bênção. Claro. Não existe este ou aquele membro mais importante e menos importante. Todos os membros do corpo. Quando falta, por exemplo, a mão, meu Deus, faz falta. Então, todo o corpo. E é templo do Espírito Santo, como Paulo nos ensina. Quando nos fala da carne, irmãos, ou seja, a mente, os pensamentos, essa tendência que luta dentro de nós, essa força que luta dentro de nós, que nos puxa para o chão, nos puxa para a terra. Porque são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. As obras da carne, São Paulo aqui menciona prostituição, irmãos. A prostituição
é obra da carne. Impureza. Uma pessoa que tem maldade o tempo inteiro no pensamento, nas palavras, só fala palavrão o tempo inteiro. Uma pessoa que tem uma mente suja, pecaminosa, impureza no olhar. Lascívia. O que é lascívia? Uma pessoa desregrada, uma pessoa que não tem limite, tem uma sensualidade muito apurada, muito latente. Tudo leva à sensualidade, à sexualidade. Isso é lascívia. Pessoa que não tem limite. Idolatria de imagem, de pessoas, de situações. Feitiçaria. O cristão não pode se envolver com feitiçaria. É contra o mandamento de Deus e é obra da carne. Feitiçaria, bruxaria. Mesmo que nós respeitamos as pessoas que fazem essas coisas, mas é obra da carne. E precisamos nós nos vigiarmos, renunciarmos e levar também a palavra da verdade para aqueles que vivem nisso. Dissensões, facções, grupos separados, inveja, irmãos. Quanta inveja no meio do povo, no meio da igreja, irmãos. Irmão tem inveja do outro porque canta, tem inveja do outro porque prega, tem inveja do outro porque ora. Irmão, isso é um absurdo. A inveja é obra da carne e não vai para o céu quem se deixa dominar pela inveja, em nome de Jesus. Bebedices, irmãos, beber demais. O corpo é templo do Espírito Santo, o álcool destrói o corpo, destrói o fígado, que é templo do Espírito Santo, irmãos. Glutonarias, comer demais, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. São Paulo diz isso em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Portanto, irmãos, prostituição, impureza, lascívia, ou seja, desregramento, uma pessoa que não tem limites, lascívia, idolatria, seja o que for, de objetos, imagens, pessoas, trabalho, carro, casa, idolatria, coisas que eu coloco no lugar de Deus, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. O que é porfia? A pessoa que é muito ligada à polêmica, tudo é polêmica, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glotonarias. Então, meus amados, que o Senhor nos ajude a vivermos no Espírito, andar no Espírito, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, de volta com o programa Jesus Leão de Judá, aqui para a nossa querida TV Rede Paulista, graças a Deus, Palavra Santa do Evangelho. Vamos abrir a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Não importa qual a versão que você está usando da sua Bíblia, são várias versões, várias editoras, tá bom? O Evangelho é exatamente igual para todas as Bíblias. Há uma diferença de número de livros entre a Bíblia de uma edição evangélica e a edição católica. Na edição católica são 73 livros, na edição evangélica 66. Mas somente a diferença está no Antigo Testamento, tá bom? No Antigo Testamento. Na Bíblia católica são 46 livros no Antigo Testamento, na Bíblia evangélica são 39 livros. Mas a diferença está apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento é exatamente igual, tá bom? Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. São Lucas, capítulo 24, versículo 35 ao 48. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido ao partir o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e ele lhes disse: a paz esteja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos,
como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu de entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Irmãos, o evangelho de hoje, essa continuação daquele momento em que Jesus ele se aproxima dos 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para Emaús, o povoado de Emaús. Eles estavam desanimados. Era domingo, dia da ressurreição. Um deles se chamava Cleopas. Então diz a palavra que os 2 discípulos estavam voltando para Emaús. Eles abandonaram Jerusalém. Estavam voltando para a sua terra, voltando para a sua cidade. Mas Jesus se aproximou deles, ressuscitado, glorioso, e eles não reconheceram Jesus por causa da tristeza. A tristeza era tanta que eles não conseguiam compreender que era Jesus, ressuscitado, vivo, que estava ali, falando com eles, mostrando para eles, pela Escritura, mostrando a eles, pelos profetas, que era necessário que o Filho de Deus deveria padecer muito, sofrer na mão dos pagãos, claro, dos romanos, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vejam o que a tristeza causa no coração das pessoas. Quando estamos envolvidos, dominados pela tristeza, nós não conseguimos enxergar, compreender o mover de Deus, a ação de Deus. Está escrito em Romanos 8, 28. Olha o que está escrito em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos 8, 28. Olha o que nos diz a palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, olha, nós sabemos disso, você sabe disso, eu sei disso. Mas muitas vezes, mesmo sabendo que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, até o que aparentemente é uma desgraça, o que aparentemente é uma grande derrota, Deus ele pode mudar aquela situação. Deus ele pode inverter aquela situação, reverter a seu favor. É verdade. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, não uma ou outra coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Então, os discípulos de Emaús estavam indo para Emaús, voltando para Emaús, dando as costas para Jerusalém. O que significa Jerusalém para nós hoje? A igreja e o céu. Abandonar as coisas de Deus por causa da tristeza. Quantas vezes que o diabo, que é o pai da mentira, como Jesus diz claramente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E quantas vezes o diabo tem investido pesadamente na minha vida e na sua, querendo nos fazer acreditar que não vale a pena continuar em Jerusalém, que não vale a pena continuar na igreja. Devemos voltar para a vida passada, como o povo de Israel, que reclamava de Moisés, lembrando com saudades das cebolas e das carnes, da escravidão no Egito. Sim, lá no Egito eles tinham cebola, lá no Egito eles tinham carne, mas eram escravos, eram lixo. Voltar para a vida passada? Não, meu amado, não, minha amada. A Bíblia diz que eles, os 2 discípulos, depois de reconhecerem Jesus, ao partir o pão. Vejam como é importante partir o pão.
para nós cristãos na Santa Ceia, na Eucaristia. Quando partimos o pão, reconhecemos Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está vivo no meio da igreja, Jesus está operando no meio da igreja. Eles voltaram para Jerusalém. Diz a palavra de Deus que eles estavam falando essas coisas. Quando Jesus mesmo apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco, a paz esteja com vocês. Porque nós cristãos temos o costume tão belo de desejar a paz do Senhor uns aos outros. Por que nós temos o costume de desejar a paz de Jesus uns aos outros? Porque o nosso Salvador nos ensina. A primeira frase de Jesus, após a sua ressurreição, no capítulo 20 do Evangelho de João, qual foi? A paz esteja com vocês. Então nós cristãos temos o costume de nos desejar a paz uns aos outros. A paz do Senhor Jesus. Aprendamos com o nosso Mestre, que nos ensina que nós que cremos na ressurreição e na vitória de Jesus, nós cremos e desejamos a paz uns aos outros. A paz de quem? A paz do mundo, não. A paz do mundo é falsa. É falsa. Mas a paz de Jesus é verdadeira. Eles estavam tão admirados, alegres, que não continuavam sem reconhecer Jesus. Quando Jesus pede comida, alimento, eles dão peixe para ele e um favo de mel. O que você tem para oferecer a Jesus? Eles ofereceram peixe e um favo de mel. O que você pode oferecer a Jesus, meu amado? Primeiro, ofereça o seu coração a Ele. Ofereça a sua vida a Ele. Ofereça a sua alma para Ele. Ofereça você. Se ofereça a Jesus. Os discípulos deram favo de mel e peixe para o Salvador. Ofereça para Ele também o seu peixe e o seu favo de mel. Ofereça o melhor para Jesus, porque Ele merece. Amém? Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que toda segunda e toda sexta, no Clube Nacional, a Eucaristia de Cura e Libertação em nome de Jesus.